A graça e a paz a todos vocês, meus amados, queridos alunos da nossa Escola Bíblica Palavra Viva. Nós estamos de volta com o nosso curso Panorama Bíblico. Depois de um tempo sem postar vídeos, devido a questões técnicas, nós estamos de volta e esperamos conseguir trazer para você pelo menos um vídeo toda semana, com as nossas aulas do curso Panorama Bíblico. E nós queremos continuar do ponto onde paramos. Nós estamos falando sobre Moisés, sobre o chamado de Moisés, né? Estamos trabalhando acerca do êxodo, né? De como se deu esse processo através do qual Deus trouxe a libertação do povo de Israel dos 400 anos de escravidão lá no Egito. E hoje nós vamos falar sobre a chamada de Moisés por Deus. Então, o tempo passou e o faraó do Egito morreu. E o povo de Israel começa a clamar por libertação. E Deus se lembra do pacto de Abraão com Isaac, com Abraão, Isaac e Jacó, né? Aquele pacto que foi feito entre Deus e os patriarcas. Em Êxodo capítulo 2, versículos 23 e 25, nós lemos o seguinte: no decorrer de muitos dias morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, pelo que clamaram, e subiu a Deus o seu clamor por causa dessa servidão. Então Deus, ouvindo-lhe os gemidos, lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaac e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e Deus os conheceu. Deus então chama Moisés para libertar o povo do Egito. Antes, Moisés viveu 40 anos no Egito e 40 anos no deserto. Lá no deserto, vivendo lá no deserto, ele casou-se com Zípora e teve um filho chamado Gerson. O livramento de Deus nem sempre acontece no momento que nós desejamos. Deus havia prometido tirar o seu povo do Egito. A promessa tinha sido feita, né? Nós vemos isso lá em Gênesis 15, 16 e também no capítulo 46, versículos 3 e 4 do livro de Gênesis. Durante muito tempo, as pessoas esperaram o cumprimento desta promessa, mas Deus resgatou, né, essas pessoas quando chegou a hora certa. Isso significa, meus queridos, que Deus conhece o tempo certo para agir. Qual é o melhor tempo para agir? Deus nunca se atrasa. Deus nunca chega depois da hora marcada. Ele tem o tempo dele, no tempo certo Deus opera a realização dos seus propósitos. Então, nós vemos aqui que o sofrimento que foi imposto a Israel finalmente provocou um clamor coletivo. Eles começaram a clamar a Deus pedindo alívio de todo aquele sofrimento por 400 anos de escravidão no Egito. E a resposta de Deus é apresentada em 4 palavras. Primeiro, ouvindo. Segundo, lembrou-se. Terceiro, viu. Quarto, e atentou. Isso indicava que a resposta estava chegando. Ao ouvir os gemidos do povo de Deus, Deus se lembra da sua aliança. Esta aliança é a aliança unilateral feita por Deus com Abraão. Você vai ver esta aliança sendo descrita, citada em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, também Gênesis capítulo 15, versículo 1 a 21, e no capítulo 17, versículo 1 a 22. E ela foi confirmada com Isaac, lá no capítulo 26, dos versículos 2 a 5 de Gênesis. E também com Jacó, em Gênesis 28, de 10 a 15. E também no capítulo 35, versículos 9 a 15. Depois,
as passagens vão estar aí escritas aí no rodapé do vídeo, e você depois vai poder ir lá e consultar esses textos. Então, essa promessa, esta aliança, ela prometia especificamente um território geograficamente reconhecível aos descendentes de Abraão, por meio de Isaac e Jacó. Também por meio deles o mundo seria abençoado. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 1 a 22, nós vamos então ver, esse encontro extraordinário, maravilhoso que Moisés teve com Deus ali no deserto. No versículo 2, nós lemos assim: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Aqui nós vemos a figura do anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? É o próprio Jesus, que se manifesta através de um fenômeno sobrenatural chamado de cristofania, ou seja, uma manifestação do Cristo pré-encarnado, antes da sua encarnação. O milagre da sarça foi o começo do milagre do Êxodo. Nós podemos dizer que aqui nós temos o primeiro milagre que realmente vai conduzir todo esse processo extraordinário da libertação do povo. Tudo começa aqui, nesse lugar, no deserto, aonde uma moitinha ali de mato seco pega fogo e de dentro daquela chama o anjo do Senhor fala com Moisés. O mensageiro de Deus apareceu então numa chama. O mensageiro é o próprio Deus, E eles não podem ser distinguidos. Sarças pegando fogo no deserto era um fenômeno comum, não era um fato raro. Era comum que pequenas moitas de mato seco sofressem uma combustão espontânea e pegasse fogo. Então, o fato de uma sarça pegar fogo não era um fenômeno assim tão espetacular, vamos dizer assim. Mas o que aconteceu ali que tornou esse fenômeno algo sobrenatural? Moisés encontrou-se na presença do Deus vivo que falou com ele, que revelou a ele tanto a sua natureza como o seu propósito. E não somente para Moisés, mas para a nação. Deus transformou o comum em miraculoso, a fim de revelar a si mesmo e a sua vontade. Moisés apacentava o rebanho, cuidando das ovelhas, perto do monte Horebe. Aquele era um serviço inferior para um homem com tanto talento, com tanta instrução, mas ele se satisfaz com isso e aprende um alto grau de mansidão e contentamento. Moisés viu mais de Deus no deserto do que em todo o tempo em que permaneceu na corte de Faraó. O anjo do Senhor apareceu para ele. Essa foi uma extraordinária manifestação da presença e da glória divinas. O que era visível, que é o fogo, foi produzido pela ação do anjo, mas Moisés ouviu a voz do Senhor falando com ele. Alguns estudiosos das Escrituras acreditam que essa era a segunda pessoa da Trindade, ou seja, o Senhor Jesus Cristo pré-encarnado. Moisés então fica curioso e diz: agora me virarei para lá e verei. Ele fala como alguém que averigua de maneira inquisitiva e corajosa. Independentemente do que fosse aquilo, ele queria saber o seu significado. Isso nos mostra a importância de averiguarmos cuidadosamente as revelações que recebemos. Moisés nos dá uma lição aqui muito importante. Nós que vivemos hoje num tempo em que tantas revelações estão sendo manifestas, entregues ao povo de Deus, nós precisamos ter esse mesmo discernimento, averiguar com ousadia, com coragem, aquilo que temos recebido para verificar se realmente procedem de Deus. Quando Deus notou que ele se virava para ver
o estranho fenômeno, bradou do meio da sarça. Deus se revela para Moisés, pois quem busca com diligência o encontrará e descobrirá que ele recompensa a busca sincera. No versículo 5, nós vamos ver aqui Deus dando uma ordem para Moisés: tira os sapatos dos pés. Diante de Deus temos que nos desarmar por completo. Essa é a lição que nos é dada aqui. Quando entramos na presença de Deus, temos que entrar de uma forma desarmada. Devemos lembrar que nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo, o Deus extraordinário, e nós precisamos então nos colocar de uma forma totalmente desarmada. Naquela época, tirar os sapatos correspondia a tirar o chapéu em tempos mais modernos, um sinal de respeito, de submissão. Moisés deveria expressar a sua reverência e a sua prontidão em obedecer. O terreno em que ele estava pisando era a Terra Santa, ou seja, uma terra feita especialmente para a manifestação da presença divina. O terreno no qual Moisés estava foi chamado de terreno santo, porque Deus se fazia presente e falou com o homem por meio da sarça ardente. Portanto, o local, o ambiente onde Deus se manifesta, torna-se um lugar santo. E no versículo 6, nós vamos ver a expressão Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O nome de Deus, após a aliança com Abraão, tornou-se então o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Em hebraico não se diz eu sou fulano, e sim eu fulano. Deus faz uma solene declaração de seu nome por meio do qual ele se dá a conhecer a Moisés. O Senhor informa a Moisés que é Deus que está falando com ele. Com isso, Deus intenta despertar em Moisés reverência e atenção. Deus pode exigir coisas de Moisés, porque ele é o Senhor. Moisés encobre o seu rosto devido à solene impressão de que essa aparição, a impressão que essa aparição causou nele. Ele temeu por saber que é Deus quem está na sarça ardente. Agora ele está na presença de Deus. Em João 8, no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 58 e 59, Jesus, que era judeu, disse: eu sou. E quando ele faz essa afirmação, os judeus pegaram pedras para lhe atirarem, pois para eles era uma blasfêmia. Jesus podia dizer assim, pois ele é o que ele é. Mas os judeus não o receberam como Messias. Quando Deus chamou Moisés, falou tudo o que iria acontecer. A grande verdade, meus amados irmãos, meus queridos alunos, é que Deus sempre fala antes a nós o que vai acontecer. Isso é extraordinário. A forma maravilhosa como Deus se comunica conosco. O nome de Deus é uma palavra hebraica singular, derivada do verbo ser, que é traduzida eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. Vocês me servirão neste monte. Versículo 12. Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito meu povo, servireis a Deus neste monte. Que monte? O Monte Horebe, onde Moisés foi chamado por Deus. Deus responde à objeção de Moisés, prometendo-lhe a sua presença, que é suficiente. O Senhor lhe garante o sucesso. A presença de Deus é suficiente para responder a todas as objeções. No versículo 19, eu sei que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma forte mão. Deus sabe que está enviando seus mensageiros para um povo obstinado e duro de coração. A única maneira de convencê-los é através do poder de uma mão forte, e esta mão é a mão de Deus. No versículo 20, Deus afirma: farei maravilhas e eles nos deixarão ir. Deus está transmitindo aqui segurança para o seu povo.
Ele estenderá sua mão, ele fará maravilhas. Diante desta poderosa manifestação, o faraó os deixará ir. No versículo 21, quando sairdes, não saireis vazios. Além de dar a liberdade ao povo de Israel, os egípcios, o povo do faraó, proveria Israel de uma abundância de louças e joias em sua despedida, para que eles se enriquecessem grandemente. Os egípcios serão despojados, versículo 22. As mulheres egípcias entregaram voluntariamente às mulheres hebreias objetos de ouro, prata e joias de toda espécie, além de vestimentas para elas e seus filhos. Os egípcios foram realmente despojados e Deus transferiu os bens e riquezas para o seu povo. Então nós vemos aqui como que Deus realmente cumpre a promessa que ele havia feito. Então, após a chamada de Moisés, sucedeu-se que Moisés recebe poder de Deus. Arão é escolhido, então, para ajudar Moisés, capítulo 4, versículo de 1 a 17. Moisés alega que, com toda probabilidade, o povo não ouvirá sua voz. Eles não acreditariam em sua palavra, a menos que ele lhes mostrasse algum sinal. Então, Deus capacita Moisés a realizar milagres. A vara em sua mão se torna objeto de milagres. Um milagre duplo. Ela foi tirada da sua mão e transformada em uma cobra. Moisés a apanha e ela vira uma vara outra vez. Moisés leva a mão ao peito. Ele coloca a sua mão no peito e ela vira uma mão leprosa, ela se torna leprosa. Ele coloca a mão novamente no mesmo lugar e ela fica boa. Isso significa que ele, por meio do poder de Deus, traria feridas sobre o Egito e que estas seriam removidas por meio de sua oração. Moisés se esforça para desculpar-se, alegando que ele não era um bom orador. Deus promete a ele que Arão se encontrará com ele em tempo oportuno e orienta-o a usar Arão como seu orador. Deus promete que seria com a boca de Moisés e com a boca de Arão. Até Arão, que sabia falar bem, não falaria nada se Deus não falasse através dele. Ambos seriam a boca de Deus. Além disso, os sinais que ele realizaria com a sua vara iriam suprir abundantemente a necessidade de eloquência. O milagre falaria melhor do que toda a retórica do mundo. Então aqui nós chegamos até o final do capítulo 4 e nós vimos então que Deus está enviando Moisés para realizar essa obra extraordinária. No nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre Moisés e Arão indo falar com o faraó para libertar o povo e certamente eles não serão atendidos. Mas assim encerramos nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de dar um like e curta o nosso vídeo. Ajude-nos a divulgar esta palavra para o maior número de pessoas aqui dentro da comunidade do YouTube. E você também pode acessar o sininho, se inscrevendo no nosso canal, para você receber a notificação de novos vídeos. Lembrando que nós temos outros cursos e outros programas que desenvolvemos aqui no nosso canal. E eu gostaria que você tivesse acesso a todo o nosso material. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Eu quero, neste momento, abençoar a sua vida, o seu trabalho, o seu ministério, se você já está exercendo o ministério na sua igreja local. Que Deus o abençoe e o guarde, em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro, no nosso curso Panorama Bíblico, aqui na Escola Bíblica Palavra Viva.